O homem Sigma é uma das personalidades mais raras do planeta. Em termos simples, os homens que se enquadram na categoria de Sigma existem fora da classificação binária de Alpha e Beta. Eles são caracterizados como sendo altamente independentes e originais, com pouca ou nenhuma consideração às percepções da sociedade, e não querem se encaixar na hierarquia social do sistema. E para isso, muitas vezes eles quebram os estereótipos, não se conformam com as expectativas, e geralmente abrem para si um caminho que existe fora do padrão que a sociedade espera dos homens. Mas enquanto os homens Sigma eram considerados muito raros em comparação com os homens Alpha e Beta, houve um aumento na mentalidade masculina Sigma nos últimos anos. Provavelmente tem a ver com a tendência das redes sociais, pois abre formas de expressão na internet. Aqui estão algumas características de um homem que se enquadra na categoria de Sigma. 1. Eles tendem a ser solitários, mas isso não significa que eles não gostam de pessoas e redes sociais. Em vez disso, significa que eles geralmente não precisam de pessoas para se divertir, e preferem passar o tempo ocupados com seus projetos pessoais. Por outro lado, eles também podem ser agradáveis e amigáveis com as pessoas que gostam. Enquanto os machos alfa ou beta são mais rígidos quando se trata de personalidades e ambientes em que preferem estar, os machos sigma podem se adaptar à maioria das circunstâncias. Eles podem ter um bom desempenho em diferentes situações sociais, composições de equipe e até mesmo fora das zonas de conforto. 3. Eles são eles mesmos, independentemente de quem está assistindo. Enquanto outros podem tender a estar perto de outras pessoas ou mostrar um rosto particular para a sociedade, os homens Sigma tendem a ser eles mesmos, independentemente de quem está por perto. Eles serão mais ou menos a mesma pessoa quando estiverem sozinhos do que em torno de outras pessoas, tornando-se um atributo notável. 4. Eles podem liderar sem exercer autoridade. Quando pensamos em líderes, tendemos a pensar em homens alfa. Os homens Sigma também são excelentes líderes, embora com um estilo de liderança diferente. Eles preferem liderar pelo exemplo ou comunicação mútua, em vez de estabelecer seu domínio ou autoridade. Sigmas conseguirão o que precisa ser realizado com uma abordagem equilibrada da liderança. 5. Eles são bons ouvintes. Os homens Sigma tendem a ser bons ouvintes, pois entendem o valor do silêncio e do respeito quando os outros falam como uma questão de cortesia mútua. Eles dão importância ao conteúdo e não ao volume, portanto, ouvem bem e falam quando necessário. 6. Eles são autoconscientes. Embora isso possa ser verdade sobre os machos beta, muitas vezes se manifesta devido à insegurança. Quando dizemos que os homens Sigma são autoconscientes, isso funciona nos dois sentidos: eles conhecem suas boas qualidades e também suas falhas. A autoconsciência os ajuda a se autocorrigir quando erram, e eles não repetem erros. 7. Eles têm uma moralidade ambígua. Os homens Sigma tendem a ver o certo e o errado em cenários complexos. A este respeito, eles podem ter uma atitude solidária em relação a certas pessoas, além de julgá-las diretamente. E isso também os torna pensadores críticos, que são diferentes das pessoas que falam sem saber e sem pensar direito, porque eles analisam todos os aspectos da questão antes de julgá-la. 8. Eles têm habilidades sociais enferrujadas. Os machos Sigma podem parecer um pouco abrasivos ou desinteressados, pois raramente têm reações emocionais e são diretos ao se comunicar. Enquanto alguns podem ver isso como rude, é uma consequência de serem bons ouvintes. Eles não disfarçam sua intenção com linguagem floreada ou lisonja. 9. Eles podem se encaixar em grupos de amigos, mas não dependem deles. Os machos Sigma são flexíveis, tornando mais fácil para eles se encaixarem em diferentes grupos sociais e se darem bem com as pessoas. No entanto, isso não significa que eles são dependentes de grupos sociais ou amigos. Eles estão contentes e felizes por conta própria e permanecem os mesmos, independentemente de seu círculo social. 10. Eles decidem seu futuro. Enquanto os alfas prosperam em um ambiente de alto funcionamento e os betas se saem bem em um ambiente passivo e de baixo estresse, os machos Sigma são bem-sucedidos ou fracassam em seus termos. Eles sabem que são responsáveis por seus destinos e não são tão limitados por sua sociedade ou ambiente. Eles se responsabilizam por suas ações e consequências. 11. Eles tendem a ter círculos sociais pequenos, mais próximos.
Os machos sigma não sentem a necessidade de ter grandes círculos de amigos ou impressionar multidões de pessoas. Em vez disso, eles preferem ter um círculo mais próximo de amigos em quem possam confiar e compartilhar o mesmo comprimento de onda. Pode parecer antissocial, mas não é. 12. São autossuficientes. Os machos sigma valorizam a independência mais do que qualquer coisa e farão o possível para serem completamente autossuficientes em todos os aspectos da vida. Eles não querem depender de ninguém para o básico da vida e construir suas competências para levar uma existência independente. 13. Eles não têm medo de correr riscos. Sigmas raramente seguem o caminho batido e não se desviam dos caminhos estabelecidos de carreira e vida. Eles não gostam de estruturas sociais e gaiolas e gostam de sair e fazer suas próprias coisas. Além disso, eles aceitam os riscos associados a tal decisão. 14. Eles não procuram atenção. Os machos sigma não buscam atenção ou validação dos outros. Quando eles conseguem, eles não vivem para isso ou prosperam com isso. Eles tendem a ficar em segundo plano e ouvir e observar em vez de ser o centro das atenções. 15. Eles têm potencial para ser um alfa. Com sua adaptabilidade social e flexibilidade, um homem sigma também pode ser um homem alfa. As habilidades de liderança e independência dos homens sigma jogam com seus pontos fortes e zonas de conforto.